Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos receber duas empreendedoras. Uma delas é a Paula Fernandes, que é sócia proprietária da Realcer, que é uma clínica estética muito diferenciada aqui em Porto Alegre. Também vai estar conosco a Simone Freitas, que trabalha com algo que é fundamental para todos os empreendedores: dinheiro. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Long. O programa Movimento Empresarial tem o apoio do Empório Latasse, aqui onde nós estamos gravando o programa e onde você pode fazer parte da plateia, inclusive fazendo perguntas para os entrevistados. Também temos o apoio da Macro Office, o seu local para eventos em Porto Alegre. Contamos com o apoio da Priscila de Oliveira, fotógrafa de posicionamento profissional. Os cabelos da Ana Paula são responsabilidade da Patrícia Guterres. Temos o apoio também da Colaborative, que é responsável pela captação das imagens e edição desse programa. E também da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. O programa Movimento Empresarial é feito para você e está começando a partir de agora. Estamos iniciando agora mais essa entrevista do Movimento Empresarial com a nossa convidada especial, que é sócia proprietária da Realcer. Você vai saber o que é isso. Ela é a Paula Fernandes e não é a cantora. Ela atua na área da estética e vai trazer muitas informações sobre beleza para nós. Seja muito bem-vinda, Paula, ao programa Movimento Empresarial. Obrigada, Ana. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui contigo hoje. Prazer é nosso. Eu fiz de tudo para trazê-la aqui porque ela tem história muito incrível. Ela passou, gente, pela enchente. O negócio dela foi diretamente afetado, mas ela foi muito resiliente. Eu sou uma das clientes da Realcer e também sou apaixonada pela eletroestimulação, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas inicialmente, Paula, conta pra gente sobre a sua história, quem é a Paula e até onde você chegou dentro ali da Realcer. Então, me chamo Paula, sou filha única, sou cirurgia dentista, me formei em 2014. Em 2017 me formei em ortodontia, comecei a trabalhar também com harmonização facial. E eu sempre tive uma grande paixão por face, né? E foi o que me levou a trabalhar somente com harmonização facial hoje em dia. Eu comecei trabalhando em franquias, né? E foi dentro da franquia que eu consegui descobrir que eu gostava muito dessa pegada de empreendedorismo e tudo mais, que eu não queria ficar dentro de um consultório atendendo um paciente atrás do outro, que isso não era pra mim. E aí então fui convidada a ser sócia da Realcer, que é uma rede de franquias. Nós somos do grupo Sorri Fácil e nós temos 5 unidades no Brasil, ainda é uma franquia pequena, né? Nós somos um centro especializado em terapias estéticas e contamos com alguns tipos de procedimentos lá dentro da clínica. A eletroestimulação, que é o Eletrofitness, que a Ana é nossa cliente lá. Temos também procedimentos corporais para bumbum, estrias, celulites, gordura localizada, né? A harmonização facial e a depilação a laser. Resumindo, lá é o nosso paraíso, gente. Paraíso das meninas. Tem tudo que a gente quer e muitas vezes a gente deseja, almeja, mas não sabe onde fazer ou encontrar de uma forma
segura, né, Paula? Porque hoje a gente ouve muito falar sobre a questão, a beleza é uma indústria, é uma das maiores indústrias mundiais, mas não necessariamente essa indústria é uma indústria segura. E lá eu posso falar pela Realcer, porque eu também já fiz os procedimentos na barriga, vocês notaram que eu estou mais esbelta? Pois é, não é só a eletroestimulação não. E a gente traz essa questão, né, Paula? A gente vê as mulheres cada vez mais bonitas, mas nem tudo, gente, é natural não. A gente muitas vezes se julga por não estar tão bonita quanto a outra, mas a gente nem sabe o que a outra fez. E lá na Realcer eles disponibilizam de todos esses tipos de procedimento. E eu vou te perguntar justamente nessa linha. Essa questão dos procedimentos que vocês fazem lá, referente à autoestima, ao bem-estar das mulheres, porque não é só uma coisa supérflua, não é só uma coisa visual. Não, mexe muito na parte interna, nas emoções da mulher, né? A gente sabe que a autoestima faz parte da nossa saúde, né? Sim. Então, quando a gente se sente bem, vamos combinar, quem nunca precisou ir para um evento, ou que nem nós estarmos aqui, eu hoje em frente às câmeras, né? E a gente se preocupa com a nossa imagem, é natural. Então, quando a gente se sente bem, a gente se sente mais segura, a gente se sente melhor, né? E a ideia foi trazer um ambiente onde as pessoas pudessem buscar um pouquinho de cada procedimento e ter mais tempo com a sua família, né? E se sentir melhor, ter mais saúde, né? Se sentir com mais vitalidade. Perfeito. Como foi para ti empreender? Eu sei que você, como dentista também, já era uma empreendedora. Muitas vezes os profissionais dessa área não se enxergam como empreendedores, mas são, porque acabam tendo que lidar com toda a gestão dos seus negócios. Mas você veio para uma outra linha, assumiu uma franquia. A gente sabe que a franquia é nossa, mas tem determinações da franquia. Então, como foi para ti empreender, os seus desafios, as suas superações? Foi bem difícil, né? Eu até fiz um coaching voltado para transição de carreira, porque a gente, quando se forma na área da saúde, nós não temos muito essa visão de empreender, nós temos muito mais a visão de tratar o paciente. E para mim era tudo novo, e sem contar que não era só, ali dentro da Realcer, os atendimentos não são só da minha área, né? Então, assim, eu trabalho com biomédicas, que fazem procedimentos corporais, trabalho com educadores físicos que dão as aulas de eletroestimulação. Então eu tive que me inteirar de todos esses procedimentos, além de aprender sobre toda a parte burocrática e tudo mais, que a gente realmente não faz muito sentido pra gente ler aquilo quando a gente se forma, né? Então foi um grande desafio para mim. O ano de 2023, que foi o ano que a gente abriu a Realcer, foi um ano onde eu foquei muito em gestão de pessoas, empreender mesmo, né? Entender como que eu ia... fazer a gestão do teu negócio. Exatamente, fazer a máquina andar, né? Sim, fazer a gestão com todas as complexidades, o financeiro, né? Exatamente. Mas a gente está falando aqui sobre eletroestimulação, gente. O que é isso, né? Para as pessoas que não sabem, não entendem sobre isso. Eletroestimulação é um novo conceito, né? De uma academia sem pesos. É um treino de 20 minutinhos, tu veste um colete, um biojacket que a gente chama, ele tem 9 pares de eletrodos, e esses eletrodos eles mandam um impulso elétrico diretamente na musculatura. Isso faz com que a gente consiga atingir até a 8ª camada muscular e o nosso músculo seja contraído involuntariamente. Então, além da contração voluntária de quando nós estamos lá fazendo o exercício, nós temos também uma contração involuntária que é enviada pelos eletrodos, né? Então isso garante um resultado otimizado, por isso um treino de apenas 20 minutos que equivale a 2 horas de academia convencional. Sabe aquele sonho de você malhar sem pegar peso? Essa é a realização. E isso não quer dizer que você vai chegar lá, colocar o colete, sentar e ficar de bonito, não. Não, a gente faz os exercícios, mas nem se compara referente àquelas horas e horas que a gente passa na academia puxando peso, que na verdade eu faço, mas não gosto, mas tem que ser feito, né? Uma coisa importante também de lembrar, Ana, é que esse exercício, ele agrega muitas pessoas, porque a gente consegue fazer o atendimento de pessoas que têm
hérnia de disco, problemas de joelho, de coluna, né? Que não podem levantar peso, mas precisam de um reforço muscular. Então é um treino excelente para todo tipo de pessoa, assim. A gente só não pode fazer esse treino em grávidas e pessoas que possuem marca-passo. De resto, tá liberado. Olha só que maravilhoso. Mas, contando tudo isso que é muito positivo, eu vou virar um pouco a nossa pauta, porque é importante a gente trazer, porque você foi uma empreendedora que foi atingida diretamente pela questão da enchente. A enchente atingiu a Realcer lá e vocês tiveram que ser resiliente. Conta um pouco pra gente referente a esse momento pra ti. Então, como eu falei pra vocês, 2023 foi o ano da nossa abertura, né? E aí, com um ano de clínica, a gente perdeu tudo. Tudo. E eu até me arrepio, assim, me emociono de falar, porque foi, com certeza, o maior desafio que eu já vivi na minha vida. A gente fez um trabalho braçal mesmo, o Fernando, meu sócio, que estava ali do meu lado, frente a frente, né, na batalha, porque não foi nem um pouco fácil. Mas eu fico muito feliz porque nós conseguimos reerguer a clínica, né? Hoje ela já está quase igual ela estava antes, porque é um processo demorado. Conseguimos não ter nenhuma demissão, que também é algo super raro, assim, né? Quando a gente passa por uma crise dentro de uma empresa. Então eu sou muito grata por nós termos uma equipe que pegou junto, né? E que conseguiu dar essa volta por cima, mas realmente foi muito desafiador. E para as pessoas que podem vir passar por algum desafio que não seja enchente, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que empreender é um constante viver desafios e superações. O que tu pode trazer do que você aprendeu referente a essa resiliência desse momento? Olha, eu acho que o que ficou de maior ensinamento para mim da enchente foi, primeiro, planejamento, né? Nós não tínhamos seguro, então isso foi algo que hoje eu jamais deixaria um negócio meu sem seguro, né, depois do que aconteceu. Então, planejamento e uma equipe bem estruturada que esteja vestindo a camisa, acho que é tudo que uma empresa precisa para poder passar por um momento de crise. Eu vou pedir licença para ti, Paula, porque a gente tem aqui plateia, nós temos pessoas que normalmente contribuem com perguntas aqui, a gente é quem sabe faz ao vivo. E tem uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta para ti. A gente vai passar agora a palavra para o nosso convidado que está na plateia, para que ele possa te fazer a pergunta. Olá. Eu queria fazer uma pergunta para ela, porque como ela estava falando de estético, né, mas também ela estava falando para pessoas que têm problemas de coluna, tá? E aquelas pessoas, existe uma doença que se chama neuropatia periférica, tá? E os médicos estão recomendando fazer um tipo de tratamento com esses aparelhos. Ela faria esse tratamento também para pessoas que têm neuropatia periférica? Sim, Mário, nós conseguimos fazer sim o tratamento de pessoas que tenham neuropatia periférica, desde que venha com uma prescrição médica, né? E uma autorização médica para fazer o exercício. Paula, foi muito bom te ter aqui. A gente sabe que tudo que é bom dura pouco e passa muito rápido, porque são muitas informações que a gente quer passar e contribuir de informações. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Olha, eu imagino que quem esteja ouvindo e assistindo esteja pensando em empreender ou já esteja empreendendo, né? Então a mensagem que eu deixo para quem está pensando nisso, apesar de que as pessoas digam que o empreendimento é o investimento de maior risco que a gente tem, não deixem para depois, façam o quanto antes, porque assim como eu digo assim, na Realcer é onde eu vivo os meus maiores desafios, mas é onde eu também tenho as minhas maiores realizações. Eu acho que isso é muito gratificante. E você que esteve aqui conosco até agora, saiba que ainda temos muito mais movimento empresarial. Muita gratidão, Paula. Muito obrigada.
Olá, eu sou a Vera Brock, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, da Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University e CEO da Brock Delphi Educação e Negócios. No dia de hoje, vamos falar da ferramenta mais importante para um gestor, uma gestora, um empreendedor, empreendedora, líderes e empresários. A ferramenta estratégica que vai fazer a sua gestão otimizada é a Pestal. Você já ouviu falar na Pestal? A Pestal é um acrônimo que nos traz referências para fazer uma análise externa à organização, onde que o P significa política, as políticas externas a essa organização. O E, a parte econômica. O S é o social, o cultural. O A vem do ambiental, da sustentabilidade. E o L da legislação. Aquela legislação que muitas vezes está burocratizando a sua organização, a sua empresa. Então, a Pestal é uma análise de fatores externos. E a gente pode citar alguns exemplos de como identificar esse acrônimo Pestal. Exemplo: ajustar as estratégias de vendas de um produto do seu negócio. Então, eu posso trazer como referência que a política tem que ser olhada externamente pelo processo de mudança, de inovação. Muitas vezes, as políticas governamentais interferem, afetam o seu negócio. Também eu posso usar esta ferramenta conjunto, atrelada ao Google Analytics também. Então, um processo que pode ser concatenado, né, apreciado, buscando impactar o tráfego, por exemplo, das suas atividades, das suas informações. Então, eu posso buscar ajustar, né, as estratégias do marketing, coordenando e considerando os fatores externos. Muitas vezes, a organização busca identificar, certificar-se de como estão as conformidades com regras e coletas de dados. As políticas buscam uma nova legislação sobre como você impacta a proteção dos dados da sua empresa, a coleta dos leads. O econômico, a crise econômica busca reduzir a taxa de conversão dos produtos premiums, por exemplo. E o sociocultural, maior busca por produtos sustentáveis, que é uma grande filosofia das organizações hoje, das práticas das organizações. Buscar a sustentabilidade, apoiando-se em fatores econômicos, sociais, ambientais, ecológicos. Então, o tecnológico também busca o crescimento de acessos e dispositivos móveis. O ambiental demanda, então, por produtos extremamente ecológicos. E, finalmente, a análise Pestal, junto com a Analytics, ajuda a adaptar as práticas do seu negócio, as mudanças externas e toma decisões estratégicas com base nas suas atividades e nos seus dados lá registrados. Você está precisando identificar a sua análise externa? Precisa uma orientação mais forte para o Pestal? Então, busque conectar-se às nossas informações e venha até nós.
Estamos aqui no movimento empresarial em busca da otimização de todos os processos. E a Pestal é uma estratégia que vai contribuir para o sucesso do seu negócio. Vamos que vamos! Até lá, o próximo programa aqui no Movimento Empresarial. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. No programa de hoje, nós temos a satisfação de receber aqui conosco a Simone Freitas. Ou será que eu devo falar Simone? Você vai entender por que eu estou fazendo essa brincadeira depois. Mas Simone já esteve aqui conosco em várias oportunidades e ela é uma pessoa que trabalha com uma coisa que é importante para todo mundo: dinheiro. Simone, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao programa. Obrigada, Rogério, pelo convite. É sempre um prazer participar, eu adoro quando recebo esses convites de vocês. Para mim, estou sempre pronta, sempre que me convidares. Então, eu sou Simone, eu trabalho... Simone, depois a gente fala um pouquinho.
Eu trabalho com o empreendedor diretamente, com microcrédito, com gestão financeira para os empreendedores e para a pessoa física também. Pois é, isso é uma questão interessante, Simone, porque a gente já se conhece há vários anos e tu apresenta soluções financeiras para empreendedores que precisam de dinheiro, né? Como é que é isso exatamente? Então, eu sempre trabalhei como CLT, vou contar um pouquinho de mim. E há 1 ano e pouco estou empreendendo através da minha experiência que tenho com empreendedores, com microcrédito. Estou empreendendo com a minha empresa, que é Cifreitas Soluções Financeiras. Soluções financeiras por quê? Eu trago o microcrédito da gestão financeira, o microcrédito que sou conveniada com a Prefeitura de Porto Alegre e ofereço o juro zero da Prefeitura. Pois é. Essa questão de juro zero é verdade mesmo? Não paga juro? Como é que é esse negócio? Tu sabe, Rogério, que isso é um programa que tem desde 2022 e todo mundo ainda pergunta, Simone, isso é verdade, é pegadinha e rola muito isso, né, da desconfiança realmente. Mas sim, ele existe, é um programa da Prefeitura de Porto Alegre desde 2022, pós-pandemia, para aquele empreendedor que eu costumo dizer com carinho, que empreendeu na necessidade, que a gente sabe que depois da pandemia veio, vamos realizar nosso sonho agora que eu perdi meu emprego. Então, o programa é para auxiliar esse empreendedor, o pequeno empreendedor, está começando, quer melhorar a sua atividade e realmente a Prefeitura paga esses juros da operação e ele paga somente o crédito que ele tirou, o valor que ele tirou. Então, não é pegadinha, ele funciona. Trabalho desde 2022. Em 2022, eu emprestei quase 1 milhão para empreendedores, né, com valores baixos, realmente, que cabe no bolso, que ele consegue pagar. Não são todos os municípios que têm esse projeto, né? Não. Esse projeto, ele vai de cada prefeitura, né? Então, é um edital que a Prefeitura lançou. Me parece que já é uma lei municipal, né? Então ele já passou de 2022, entrou novo, né? Novo governo, 2024, claro, o mesmo prefeito, mas vai continuar, vai perdurar, porque é excelente, né? Tu pode tirar até 20 mil reais em 2 parcelas, em 2 etapas. Peguei 10 mil reais, paguei 9 parcelas. A Prefeitura paga os juros dessa operação e você pode tirar novamente mais 10 mil reais. Então você tira 20 mil reais para investir no seu negócio em capital de giro, compra de equipamento, estoque, qualquer coisa sem pagar nada de juros. Isso é inacreditável realmente, mas é uma excelente oportunidade para os empreendedores de Porto Alegre. E aí depende de cada cidade lançar, né, o edital, lançar o projeto e fazer o juro zero para os empreendedores. Em Porto Alegre, então, a gente tem essa opção. Isso é uma coisa muito interessante, de fato faz a diferença para o pequeno ter a possibilidade de uma fonte de suporte, de apoio, numa condição assim tão favorável. E agora, Simone, muitas vezes não é só dinheiro, né? Às vezes a pessoa busca uma solução através de dinheiro, mas o problema dela é gestão, é controle financeiro. Pode comentar um pouco sobre isso? Claro. Então, na minha empresa, né, eu trabalho com microcrédito, mas também sou gestora financeira. Minha formação é contabilidade e administração e sou especialista em gestão financeira. Fiz MBA, enfim. Para quê? Para ajudar o empreendedor. Como eu trabalho há mais de 8 anos auxiliando o empreendedor com microcrédito, eu percebi que a dor do empreendedor era não saber fazer com o dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Ou aplicar de forma errada, né? Vou comprar uma máquina, mas não me planejei para isso. Ela vai me trazer lucro ou ela vai me trazer prejuízo? Então, o importante é tu saber exatamente o que eu vou fazer com o dinheiro. Ah, a prefeitura está dando 10 mil reais. Não, ela não está dando 10 mil reais. Você vai ter que pagar esse crédito. Se não pagar, você vai ficar inadimplente como qualquer outra conta normal. E para eu acessar o crédito, é importante eu saber o que eu vou fazer com esse dinheiro.
Isso é muito importante. E o que eu vou usar? Fazer um planejamento. Então, a minha consultoria também é para ajudar dessa forma. De que forma eu vou fazer, eu vou empregar esse dinheiro, no que eu vou utilizar, como eu posso pagar. E não é só assim, né, Rogério? É 10 mil reais, mas é de 500 a 10 mil reais. Se eu não posso pagar uma parcela de 1.111, que é a parcela, eu posso tirar menos, né? E aquele valor vai me ajudar e não vai me endividar. O importante é tu ajudar o empreendedor e não endividar. Então é uma coisa que eu me apaixonei muito pelo microcrédito, porque é exatamente isso. Eu auxilio a ele a melhorar a sua atividade, mas não se endividar. Porque para mim não é vantagem que ele se divide como num banco, num sistema financeiro tradicional, que quando ele pagar juros, o banco está ganhando, né? Para a instituição de microcrédito, não. A ideia é que o empreendedor cresça e continue na sua carteira de clientes. Uma das coisas que a gente vê os pequenos empreendedores, os MEIs, fazerem e que infelizmente leva muitas vezes ao problema é aquela mistura das contas do negócio com as suas contas pessoais. Quer dizer, a pessoa tem uma pequena loja, aí vendeu a mercadoria e usou aquele dinheiro para ir no supermercado. E aí vira uma grande confusão, né? Vira uma lambança, dizendo assim. É exatamente isso que eu falo na minha consultoria. O primeiro ponto é isso: separar as contas, né? Pessoal de profissional. Ah, Simone, mas eu sou pequena, eu que sou dono, né? É tudo meu. Não, não é tudo meu. Porque se eu não separar, eu não sei se eu estou faturando, se realmente aquele meu negócio está me dando retorno. O que eu posso fazer para melhorar? Se eu não estou tendo retorno, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Se eu não divido, é muito difícil, né? Ah, vou vir aqui no programa do Rogério gravar e aí o meu custo de deslocamento, eu gosto de dizer isso, eu estou vindo a trabalho. Então, isso é uma despesa da minha empresa, né? Onde que eu vou colocar isso? Então, a primeira orientação é sempre: separe as contas. Separe e defina o teu prolabore. O que eu preciso ganhar para pagar as minhas contas pessoais? É 2 mil reais? Ok, não é 2 mil reais, mas eu não posso ganhar mais. Mas então eu tenho que saber faturar mais, lucrar mais para me pagar mais. Porque eu sou um funcionário da minha empresa. Isso tem que ser muito definido, sabe? E uma coisa que também é importante é a construção de uma reserva de emergência. Porque muitas vezes a gente viu agora a situação da enchente, uma coisa triste. Recentemente a gente teve a situação da pandemia. Então, claro que é importante a gente ter acesso a crédito com juro baixo ou sem juros, como é o caso deste, mas também quando a pessoa tem condições é importante criar uma reserva de emergência. Exato. Eu gosto da palavra reserva da oportunidade, né? Porque a gente cria essa oportunidade. Hoje em dia, nos bancos digitais, a gente tem as caixinhas, né? Já se conhece, bota ali, oportunidade. Porque se surgir uma máquina fotográfica nova, para mim, que sou empreendedora, com um valor acessível, e eu tiver aquele dinheiro, e eu pagando à vista, eu vou ter um desconto, é uma oportunidade, né? Então, a emergência, isso é importante, a gente sempre falou, né, da reserva de emergência. A gente teve as enchentes, ninguém contava, né, que muita gente perdeu tudo, muita gente ficou muito tempo sem trabalhar. Então, tu ter essa reserva 10%, né, 10% do teu salário, né, para isso. E o da empresa, nem tudo que sobra é o teu lucro. Eu já perguntei isso para uma empreendedora e eu disse assim para ela: qual é o teu salário? E ela me disse: o que sobrou da empresa é meu. Eu disse: não. E o que tu vai reinvestir? O que vai ser teu fluxo de caixa? Então, ter essa clareza, isso é muito importante para tomar decisões futuras, né? Para saber exatamente, para guardar, você reserva 10% ali, para essa reserva de emergência, de oportunidade, de riqueza, que seja, né? Mas tem essa reserva. E aí, por isso, a organização financeira é muito importante.
Então ela caminha lado a lado, né? Microcrédito e financeiro. Agora, Simone, esse ano tu assumiste também um outro desafio, que é o programa Simoney. Como é que é isso? Como é que surgiu essa ideia e aonde a gente pode assistir? Como é que é? Então, Rogério, como tu disseste, a gente se conhece há um bom tempo, né? Você e a Ana me conheceram desde o início, né? Sempre fui aquela Simone contadora de escritório. Enfim, quando eu comecei a trabalhar diretamente com o empreendedor, indo a eventos e ter esse contato direto, eu conheci muitas pessoas. E realmente eu acredito que foi uma virada de chave na minha vida profissional. E aí surgiu de uma amiga, né, que tem um hub, que é o Vencer Hub. Vou falar o nome dela, porque ela é uma querida. A Jamile, isso no Natal, eu estava de férias. Férias não, uns dias. E ela me disse assim, amiga, eu tenho uma coisa para ti. Eu voltei e conversei com ela. Ela disse, acho que tu tem que ter um programa que tu consiga passar alguma coisa de financeiro, alguma orientação para os empreendedores. E hoje tu tem muitas pessoas que te seguem, né, que realmente acreditam no teu trabalho. E aí surgiu dessa forma. E aí a gente tem esse podcast, que é o Simoney. É um canal do YouTube, né? Simoney Podcast. Sigam. Começou há pouco tempo, tem um mês e alguma coisa, né? 7 episódios. E todas as quartas-feiras ao vivo no canal Simoney Podcast. Então, o que eu falo no Simoney? Por que Simoney? Porque fala sobre dinheiro e tudo relacionado ao dinheiro, porque tudo gira dinheiro, né? Tudo é dinheiro. A nossa conversa, a fotografia, a filmagem, tudo é dinheiro, né? Então eu trago um convidado, uma vez por semana, que a gente vai relacionar com o dinheiro e também falar um pouco da realidade da vida de cada empreendedor. Isso é uma coisa muito legal. Então é Simoney, com Y Simoney. de money, né? Fazendo um trocadilho. De money. O nome da Simone com money, Isso. dinheiro Exato. em inglês. Né? E lá se trata justamente desses temas ligados a finanças. Então, se você ainda não conhece, entra lá, siga o Simoney, programa da Simone, para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Isso, amanhã nós temos um episódio ao vivo, que nós vamos falar sobre os sabotadores da linguagem, que também é uma maneira, né, de você se auto-sabotar, né, no teu trabalho. Se eu não me comunico bem, como que eu vou vender o meu negócio? Então amanhã a gente tem um episódio ao meio-dia no Simoney, canal do YouTube, ao vivo. Entra lá, se inscreve, comenta, manda sua pergunta que a gente responde no ar. Aproveitando, Simone, a gente está chegando perto do fim do nosso tempo aqui de entrevista, mas eu quero explorar um pouco contigo isso, né? Tu falaste que houve uma virada de chave quando tu começaste a sair, a conversar com as pessoas e, de fato, né, isso muitas vezes transforma ao se enxergar outras oportunidades. Exato. Então, o empreendedor, ele precisa se comunicar bem e precisa se conectar com outras pessoas, né? Participar de entidades empresariais, ver gente, né? Isso. A gente não faz nada sozinho, né, Rogério? E para mim, realmente, eu gosto de dizer, sair da minha bolha, né, de estar dentro, sempre coordenando uma instituição financeira. Trabalhei em banco antes também, mas quando eu comecei a me conectar com pessoas certas, vocês também eu conheci nesse período, muitas viraram amizades, viraram negócios, e realmente quando se conecta com verdade, né, e mostrando aquilo que tu trabalha, com um brilho no olho, e sair para a rua, conversar, vender, isso é importante. Movimento gera movimento, né? Se eu ficar parada dentro do meu cantinho, ninguém vai me conhecer, né? Eu posso até vender, mas é tão bom esse contato com as outras pessoas, tu ter essa oportunidade de conhecer outros negócios, conhecer outras pessoas, falar do teu trabalho e falar com amor, porque eu falo com meus olhos, né, do que eu faço, porque realmente acredito no que eu faço e ele transforma a vida de muitos empreendedores. Então é isso aí, ter contato, participar de entidades, a gente participa de vários juntos, ter contato, se abrir, né, abrir a mente, ficar aberto a essas novas conexões. Que oportunidades surgem
e quando a gente está conectado, a gente percebe essas oportunidades e isso pode nos levar a lugares que a gente nem imagina. Exatamente. Como eu disse, quem diria que eu estaria sentada apresentando um podcast? Isso há 2 anos atrás, não imaginava, realmente. E aquilo que também é importante, a gente falou de educação financeira, mas educação para o gestor. Porque muitas vezes a pessoa se foca na sua atividade fim, e isso é importante, mas também é importante entender de gestão, entender de pessoas, entender de marketing, de planejamento. Não precisa ser um expert em tudo, porque hoje ninguém consegue ser expert em tudo, mas minimamente até mesmo me reunir, estar cercado por pessoas que podem me auxiliar na hora que eu preciso em alguma dessas coisas. Né? Exatamente. E quando a gente faz essas conexões, a gente conhece pessoas de várias áreas. E aí a troca acontece, né? Eu acho fundamental. A gente não precisa saber tudo, né? Realmente eu não vou ser um especialista em comunicação, um especialista em marketing, mas eu tenho que saber. Até porque se eu procurar um profissional, o que eu vou procurar neste profissional? O que ele vai me ajudar? Então essas trocas, esses conhecimentos com outras pessoas, tu aprende nos networks mesmo, os movimentos de network. Amanhã, amanhã a gente vai ter um encontro que é a mulher da Sala Empreendedora, que é um encontro de mulheres que eu vou fazer na Érico Veríssimo, 11h40, a entrada é gratuita. Vou ter expositoras, mulheres expositoras, empreendedoras, porque é realmente isso, fazer com que se conecte. Então vai ter um coffee lá, a gente vai ter um papo legal, uma conversa legal. Está todo mundo convidado a participar. É um evento gratuito, realmente é essa troca, porque a gente precisa trocar, né? Conversar com as pessoas. E aí quero fazer isso também uma vez por mês, esse movimento de empreendedoras, elas mostrarem seu trabalho, se sentirem pertencentes. Né? Simone, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, muito sucesso para ti. E se você ainda não seguiu, ainda não conhece, entra lá, segue o Simone no YouTube para assistir as entrevistas que estão sendo feitas lá. Obrigado, Simone. Obrigadão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção, vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão, faça chuva ou faça... Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença.
A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu vim compartilhar contigo uma situação que aconteceu aqui no consultório. Um casal que eu atendo e eles estavam disputando entre eles, né, quem tinha menos tártaro. E esse é um assunto bem interessante, porque a esposa, ela formava menos tártaro e o marido sempre tinha uma formação de tártaro maior. E aí eles queriam entender o porquê que acontecia isso. E aí eu expliquei para ele, vou compartilhar contigo que a quantidade de tártaro formada, ela está específica para cada pessoa. A maneira que a pessoa mantém os dentes higienizados, se ela passa fio dental, se ela escova a quantidade de vezes. Mas existe também um detalhe que é a própria característica do corpo dessa pessoa, o tipo de alimentação que ela tem. Vale lembrar que o tártaro, ele sempre vai formar, às vezes em maior quantidade ou em menor quantidade. A gente sempre tem que prestar atenção se a pessoa fez uma remoção do tártaro, fez o polimento dos dentes e em seguida já formou tártaro. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Se é uma dificuldade para higienizar, uma dificuldade para passar o fio, a gente precisa adaptar essa higienização e a gente precisa ver também como é que está a saúde geral do paciente, como é que está a alimentação dele. Então, vale ressaltar que a boca, a saúde da boca, ela está conectada com toda a saúde do organismo. Então, não se sinta culpado pelo fato de o teu organismo estar formando uma quantidade grande de tártaro, mesmo tu fazendo a higienização. O que eu te oriento é tu vir aqui no consultório para a gente poder avaliar e ver o que está acontecendo. Tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Olá, sou Luiz Gustavo Longo, sou advogado trabalhista e hoje trago para vocês um assunto bem interessante para nós discutirmos aqui, que é o assédio sexual no ambiente de trabalho. Cerca de 30 a 40% das mulheres brasileiras sofrem algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. Isso também é causa de rescisão indireta do contrato. A trabalhadora que está sofrendo assédio sexual, ela pode, mediante um juiz, pedir a sua rescisão e todos os seus direitos trabalhistas. Isso faz com que a empresa tenha processo, e um processo trabalhista, todos sabem, é altamente custoso. Então, as empresas precisam trabalhar para diminuir os casos de assédio sexual no ambiente de trabalho. Mas o que a trabalhadora precisa fazer para que o assédio sexual não ocorra? Primeiro, dizer claramente não ao assediador. Isso é muito importante, dizer claramente não ao assediador, repreender a atitude da pessoa assediadora, evitar ficar sozinha com a pessoa assediadora, procurar testemunhas, procurar provas desse assédio sexual, procurar gravar, procurar testemunhas também na empresa, isso é muito importante. Buscar ajudas de colegas, familiares e psicólogas. Isso é muito importante, porque o risco psicológico de uma pessoa que está sofrendo assédio sexual, e estatísticas dizem que
de 80% a 90% do assédio sexual é feito por é sofrido por mulheres, praticado por homens e sofrido por mulheres. Então, o dano psíquico é muito grande. Eu mesmo recebo no escritório diversos empresários solicitando que tipo de programas, que tipo de atitudes se pode fazer para que o assédio sexual seja diminuído. E o assédio sexual é um assunto muito importante na área trabalhista, porque muitas ações trabalhistas estão sendo ajuizadas e já são ajuizadas e envolvem indenizações muito grandes. Nós estamos falando aí de danos morais, 40, 50 mil reais, né? Também tem casos que o dano moral chega até a 100 mil reais. Então, o que o empregador precisa fazer para evitar? Precisa implementar políticas dentro da empresa, através de diálogo com os seus funcionários, através de canais de denúncias eficientes, principalmente canais de denúncias anônimas, em que o dono da empresa possa averiguar esses casos, né? Porque na maioria das vezes o dono da empresa desconhece praticamente tudo o que está acontecendo no ambiente empresarial. Então é importante que a empresa estabeleça canais de denúncias, faça programas e faça também trabalhos de conscientização com os seus funcionários de que o assédio sexual é prejudicial e não pode acontecer de maneira nenhuma no ambiente empresarial. Ok, pessoal? Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. O programa está chegando ao fim, mas eu tenho certeza que todas as contribuições feitas tanto pela Simone quanto pela Paula contribuíram com o seu crescimento, com o desenvolvimento e também dos teus negócios, porque elas são empresárias, empreendedoras que inspiram e que passam os perrengues, assim como a gente dia a dia, e que tem que superar. E assim a gente vai inspirando e aprendendo, não é, Rogério? E o mais legal é que o tema de hoje foi saúde. Saúde financeira e saúde física mesmo, né? E mental, né? E mental, porque, bom, quando a gente está com dificuldade financeira, seja na nossa vida pessoal ou na empresa, a nossa cabeça também não fica legal. E quando a gente não cuida do nosso corpo, a nossa cabeça também não fica legal. Então, por isso é importante a gente tomar conta dessas duas coisas, a saúde e o bolso. Você gostaria de fazer parte do nosso programa assistindo aqui o ambiente de gravação? Então, entra agora lá no nosso Instagram, manda uma mensagem que a nossa produção vai te acolher e vamos combinar, vamos te convidar para uma próxima agenda de gravação. Inclusive, você pode fazer perguntas para os entrevistados e vai estar aqui conosco durante todo o período de gravação. Ana Paula, o programa de hoje acabou. Acabou, mas saiba que todas as terças-feiras, às 20 horas, estamos aqui na Poa TV, Canal 6 e mais. Se perdeu algum programa, vai lá no YouTube, @Movimento Empresarial e assistam. Lá tem programas desde 2020. Então nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Yeah!
boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão.